Bom dia a todos, aqui é o Pablo Bittencourt, economista-chefe da Fiesc. Hoje é dia 7 de fevereiro, eu passo para comentar um ambiente que mudou, né? Um ambiente que em janeiro era muito ruim as perspectivas para o Brasil, né? Possibilidades de ir para a dominância fiscal, que era o pior dos mundos, quando agora a gente tem uma valorização significativa da moeda brasileira e dados de desaceleração econômica no Brasil que jogam uma perspectiva bastante positiva para o segundo semestre, né, em relação ao juro. Vamos lá então. Nesses últimos dias, duas grandes notícias sobre os Estados Unidos abalaram, né, o mercado de moedas e têm gerado uma forte valorização do real. A primeira delas é um estancamento, digamos assim, da guerra comercial, né? Os Estados Unidos decidiram, num acordo com Canadá e México, não levar à frente a estratégia de aumento de tarifas. Era um aumento muito significativo de tarifas, 25% contra os dois principais parceiros comerciais, né? E a guerra comercial vai estar restrita com a China, que era algo já esperado, mas num patamar bem inferior ao que se tinha prometido na campanha. Então isso tudo gerou um primeiro movimento de valorização de moedas de países emergentes, no entendimento de que não vai haver ou não deve haver um impacto de inflação nos Estados Unidos e portanto, uma certa recessão no mundo todo, né? Uma tendência de recessão no mundo todo. Além disso, os dados de atividade econômica mais recentes dos Estados Unidos estão mostrando uma certa desaceleração com bom comportamento da inflação, o que abre ou melhora as perspectivas para a queda de taxa de juros nos Estados Unidos ainda nesse ano. Já se fala aqui em até 3 cortes, né? A gente teve os últimos dados, um dado especialmente relevante no meu entender, que é o custo unitário da mão de obra no último trimestre, veio significativamente abaixo das projeções. Então a perspectiva, né, quer dizer, não ter uma inflação, não existir uma inercialidade na inflação nos Estados Unidos, ficou boa, né? O mercado de trabalho também está desaquecendo, né, muito claramente, e diversas dos indicadores de atividade também estão mostrando desaceleração. O dado mais relevante é o dado que sai daqui a pouquinho, é o dado de geração de empregos nos Estados Unidos, mas até agora os dados precedentes estão mostrando essa desaceleração e isso está fortalecendo essa valorização de moedas emergentes, e o real aí tem sido o campeão nos últimos 30 dias com uma valorização de 9%. Além disso, no Brasil, a gente tem também dados interessantes, bons dados no que se refere à atividade econômica. Na verdade, são dados ruins que são bons, né? Vamos dizer assim. Dados ruins porque eles estão mostrando uma desaceleração da atividade em todos os segmentos, tanto no comércio, serviço, lá no varejo, na atividade industrial em especial, tudo está se mostrando em desaceleração, e essa desaceleração é fruto, né, naturalmente, de menor demanda, e menor demanda gera uma menor perspectiva de inflação, quer dizer, isso melhora as perspectivas para a inflação. No final das contas, a gente tem 2 elementos importantes. Atividade menor no Brasil, isso gera menor inflação, e também uma valorização da moeda brasileira que ajuda nos preços de bens importados. Isso tudo tem gerado uma melhora das perspectivas, tá, para a taxa de juros básica no Brasil. A gente vai ter, sem dúvidas, né, mais uma elevação de 1 ponto percentual, já está contratada para a reunião de março, mas até maio, né, que é a reunião seguinte, ainda tem muito dado para ser revelado, e como o aperto monetário vai ficar ainda mais intenso, muito provavelmente, quer dizer, está ficando cada vez mais claro que a economia do Brasil está indo para uma desaceleração, e isso é super importante porque tende, né, a gerar uma possibilidade, uma melhor perspectiva para um início de corte de juros aí lá no segundo semestre. Antes desse corte de juros, eu acho que vem pelo menos mais uma alta de 0,5 na reunião de maio,
né? E pode ainda ter mais uma alta de 0,25 à frente, mas isso tudo vai depender dos dados. O ponto que eu queria ressaltar nessa análise de hoje é que a conjuntura para o Brasil está melhor, está significativamente melhor por causa desses dados. Então, meus caros, eu acho que, passando alguns dados aqui só para pontuar, né, a atividade industrial deve cair no último trimestre, 0,4%, caiu em novembro, caiu em dezembro. Os dados de confiança do empresário industrial também caíram em janeiro bastante significativamente. Os dados de consumo, tanto no varejo, os dados de produção do setor de serviços também vieram abaixo do esperado no último mês, né, nos últimos meses também. Então, é um conjunto significativo de variáveis que estão mostrando uma forte desaceleração. Ou seja, a gente teve uma economia que acelerou muito do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro trimestre, mas que no quarto trimestre aparentemente desacelerou, e essa desaceleração não há motivo para crer que ela não esteja se desenrolando aqui em janeiro e passando para esse trimestre todo. Agora vão começar as discussões sobre recessão técnica, etc., como a gente sabe, mas está tudo dentro da previsão que a gente fez e divulgou aí nos últimos dias para a atividade econômica, para a atividade industrial em Santa Catarina. Era isso que eu queria comentar hoje. Então, o Brasil, com alguma sorte, né, em relação ao ambiente externo, ainda tem muita vulnerabilidade. É claro, a gente não sabe exatamente o que é que o Trump pode fazer, mas no ambiente externo alguma sorte, e no ambiente externo uma desaceleração, mostrando aqui uma boa perspectiva para juros. Falta, é claro, ter uma boa demonstração de compromisso do setor fiscal, gerando um contingenciamento de recursos durante já esse primeiro e segundo trimestre, e isso também deve fortalecer a nossa moeda e levar ela para um patamar que seja mais administrável na economia, que eu acho que deveria estar ali mais próximo de 5,5 por dólar, né? Bom, é isso que eu queria comentar hoje. Então, um forte abraço a todos e até o próximo áudio.